Olá pessoal, boa tarde, espero que estejam bem vocês, seus familiares. A nossa palestra de hoje vai ser sobre reflexões sobre o casamento. Na verdade, esse tema já falamos algumas vezes, né? O que tem de diferente acho que é o momento que nós estamos vivendo, né? Então, o importante é a gente já pensando um pouco no que Emmanuel coloca, né? Que não te esqueças de que casar é tarefa para todos os dias, porquanto somente da comunhão espiritual gradativa e profunda é que surgirá a integração dos cônjuges na vida permutada, de coração para coração, na qual o casamento se lança sempre para o mais alto, em plenitude de amor eterno. E aí a gente já vai parando para pensar um pouco o quanto que o casamento ele é uma oportunidade que nós temos, na verdade, pensando no nosso processo de evolução, né? Pensando no nosso processo de evolução espiritual. E no momento que você contrai o casamento com uma pessoa, vai vivendo com uma pessoa, a condição não importa, né? Quando a gente fala de casamento, a gente deve ter um olhar cada vez mais amplo nesse sentido. É uma oportunidade que você e a outra pessoa estão tendo no processo evolutivo e mais do que isso, a partir do momento que tenham filhos, e não importa se sejam biológicos ou não, a gente está falando de uma estruturação de uma nova família que vem. E quando a gente fala de família, a gente sempre tem que expandir. Então, assim, o casamento, na verdade, ele é o início de uma célula muito maior, né? Ele é início de uma família que, por consequência, vai estar inserida dentro de uma sociedade. Então, o casamento, na verdade, ele acaba sendo uma sociedade, né, digamos assim, de ajuda mútua, né? Porque eu contribuo com a evolução do outro e o outro vai contribuir com a minha evolução. E os dois juntos, né? No caso, o casal, ele vai contribuir na evolução, no desenvolvimento desses filhos que possam vir, né? Desse casamento. O casamento, então, ele acaba sendo, na verdade, uma comunhão afetiva, né? Uma possibilidade, ele vai propiciar uma comunhão afetiva. E, ao mesmo tempo, também é uma célula experimental, ou seja, de novo olhando, pensando na questão da sociedade, né? A partir do casamento, da união de duas pessoas, aí você forma uma família. E isso acaba, por isso que tem essa denominação de célula experimental, né? Que a gente vai ficando inserido dentro de um contexto muito maior. E por isso que para o espiritismo, ele de fato, o casamento ele é entendido como uma marcha dentro da humanidade de possibilidade de prosperar no sentido do desenvolvimento, né? E vai atender muitas vezes a união de seres, né, de espíritos afins ou não, né? Porque de fato, quando a gente olha o nosso planejamento, quando a gente está num plano, né, superior, quando a gente pensa no processo de reencarnação, existe toda uma determinação anterior, vamos dizer assim, uma definição de a hora que a gente chega aqui nesse plano, né? Das pessoas que nós vamos encontrar, quer seja enquanto pai, enquanto mãe, enquanto filhos, enquanto companheiros, né? Então, nesse sentido, quando a gente fala também que pode ser uniões afins ou não, ou seja, uniões que sejam para o nosso desenvolvimento, né? Para a nossa mudança e para a mudança do outro. Não dá para negar que tanto o casamento, ou seja, a família, cada vez mais ele está tendo que se adaptar a esse novo momento que a gente está vivendo. E quantas mudanças, né, a gente vê que vem acontecendo. Existem tipos de casamento, digamos assim, que a gente pode definir, né? Então, o casamento acidental é o encontro de pessoas de maneira fortuita, vamos dizer assim, né? Então, eu encontrei uma pessoa no ônibus e me apaixonei e, assim, a gente não tem nenhum histórico do aspecto espiritual, não tem nenhuma situação anterior
que de uma certa forma faça com que aquela união, justifique, digamos assim, aquela união do aspecto espiritual, vamos dizer, de uma forma mais simples. Tem os provacionais, que aí sim são reencontro de almas, né? E almas que cada uma traz as suas questões que precisam se encontrar para, de uma certa forma, é um processo de resgate, vamos dizer assim, né? E é um processo de evolução para ambos. De novo, olhando o casamento como oportunidades, né, gente? Sacrificiais é quando eu tô dentro de um processo evolutivo e vou me unir a uma outra pessoa que está num processo muito diferente do meu, né? Então, muitas vezes é um processo de sacrifício nesse sentido. Eu preciso, muitas vezes, deixar de fazer algumas coisas, ou eu preciso, de uma certa forma, trazer no bom sentido essa pessoa para o meu lado, né? Ajudá-la também nesse processo de desenvolvimento e de evolução. Os casamentos afins são almas que têm a mesma concepção, o mesmo conceito. É como a gente fala, nossa, como eles são parecidos, têm as mesmas ideias, têm as mesmas propostas de vida, têm os mesmos valores, né? Então esses são os casamentos afins. E os transcendentes aí já é uma outra questão. Muitas vezes, assim, são pessoas que vêm e se unem com um objetivo muito maior, né? Então, assim, muitas vezes são pessoas que vêm para fazer uma mudança dentro da comunidade onde que vivem, né? Então, você vê pessoas que, por exemplo, sei lá, tem 2 filhos biológicos e tem, sei lá, 5, 6 filhos do coração, vamos dizer assim, né? E os dois vêm com essa mesma proposta, os dois vêm com essa mesma ideia, né? De sempre pensando muito mais no processo coletivo do que de individual. Então, nesse caso, são os casamentos transcendentes. A doutrina espírita, ela admite que muitas uniões, elas podem ter sido planejadas no plano espiritual. Mas, em contrapartida, também tem muitas uniões que não, né? Na verdade, aí entra o nosso livre-arbítrio. E muitas vezes a gente vai encontrar pessoas que aparentemente são pessoas que afins, digamos assim, né? Pensando no exemplo anterior, o tipo de casamento, só que dependendo da minha forma de agir e da maneira que o outro vai agir, isso pode ir mudando ao longo do tempo, digamos assim. Por isso essa questão, a experiência 2, ela pode ser sinuosa. Por quê? Na verdade, de uma maneira geral, muitas vezes eu acabo projetando no outro, esperando que o outro haja de uma maneira que ele não vai agir. E isso muitas vezes pode gerar alguns conflitos, algumas dificuldades, né? Outra coisa que a gente percebe também muito, assim, muitas vezes a gente espera a qualidade de uma pessoa e até cobra muitas vezes qualidade de uma pessoa que ela nunca apresentou, que ela nunca teve na verdade. Mas muitas vezes pelo momento de vida que nós estamos, às vezes a gente faz uma escolha, digamos, precipitada, né? Falar, esse é o grande amor da minha vida, é essa pessoa que eu quero casar, e às vezes um fala, olha, mas não tem isso, tem aquilo, mas a gente está tão envolvido muitas vezes que a gente nem percebe e nem considera. E aí muitas vezes a gente lá na frente fala assim, nossa, é meu karma. É meu karma ou será que eu que fiz a escolha muitas vezes precipitada, equivocada, né? Então também a gente tem que ficar muito atento a isso, né? Porque senão a gente vai estar sempre também acreditando ao plano espiritual questões que são nossas, né? Questões que estão relacionadas a este momento, a esta vida, digamos assim, as nossas escolhas, né? Ou seja, ao longo de todo e qualquer relacionamento, isso de amizade, com pai, com mãe, com filho, sempre pode existir algum conflito, alguma dificuldade. Isto é natural nas relações, digamos assim, isso é natural do ser humano, né? A grande questão é como a gente vai lidar com isso, e principalmente assim, a gente não culpar o outro pelas nossas escolhas, né? Não culpar o outro
porque de repente a gente está tendo algum conflito, alguma dificuldade, né? Que essa também é uma tendência muitas vezes que acaba acontecendo e gerando muitas vezes os conflitos conjugais, enfim, nas relações nossas de um modo geral. Tem alguns sinais que nós precisamos ficar atentos para que não chegue muitas vezes a um extremo, né? Então, muitas vezes assim, o outro está do nosso lado e de repente está passando por um momento não muito favorável, o outro entenda minha mulher, minha namorada, meu namorado, meu esposo, enfim. Quando eu falo de reflexões do casamento, é por isso que eu falo, a gente cada vez mais a gente tem que ampliar, né? A gente não pode ficar restrito pensando só no casamento tradicional. E aí muitas vezes o outro fica em silêncio, ou eu fico em silêncio, o outro não me escuta, eu não escuto o outro, a irritação por qualquer situação, né, às vezes, sei lá, o leite que ferveu demais é o suficiente para um descontrole, é o suficiente muitas vezes para uma discussão, ou então períodos assim longos, né, daquela coisa do tá envolvido com outras questões, e quando a gente olha, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, dessa coisa do virtual, isso é muito comum também estar acontecendo. Então precisamos ficar mais atento. E aí é o momento, muitas vezes, que a gente tem que repensar, a gente tem que pelo menos fazer o exercício da nossa parte da aproximação com o outro, né? De que forma é isso? Procurando estabelecer um diálogo, procurando estabelecer uma aproximação, abrindo o coração, digamos assim, né? Porque muitas vezes eu sinto que o outro está distante, eu sinto que tem alguma coisa, mas eu também entro num processo de orgulho, porque eu não quero saber, não quero conversar, é problema dele, não é problema meu, é problema dela, não é problema meu, né? Então é abrir o seu coração, porque você também está sentindo aquela situação, né? Então muitas vezes a gente fica na expectativa que o outro, e acha que o outro que tem a obrigação de chegar até a gente conversar, né? É fazer um movimento diferente, é fazer um movimento inverso. E pensar que os desacertos, os desencontros, os conflitos, eles fazem parte, digamos assim, entre aspas, das relações de um modo geral. E por que não seriam dos casamentos, né? Quando a gente pensa muitas vezes que as pessoas estão juntas há 5, 10, 20, 30 anos, não importa, às vezes um ano, né? Mas isso tá dentro do contexto das relações de um modo geral. E aí a gente vai entender assim, que a gente não basta se casar, né? Porque muitas vezes a gente tem a ideia equivocada que, né, eu vou casar e vai ser tudo, né, lindo, maravilhoso. O ideal, entre aspas, seria, né? Mas se a gente for parar para pensar que nós temos as nossas questões, o outro tem as questões dele, é muito difícil a gente viver numa plenitude, né? Numa relação sem problema, numa relação sem conflitos. Então é muito importante a gente também pensar assim, não é simplesmente assim, eu vou casar e aí em função disso eu não vou me preocupar no relacionamento no dia a dia, não vou me preocupar no cuidado com o outro, no cuidado do que eu falo muitas vezes, né? E aí também a gente tem que parar para pensar o quanto que quando a gente olha o casamento propriamente dito, né, ou às vezes vai lá e assina no cartório, o que quer que seja, a gente está falando de leis humanas que vão estar regulamentando, digamos assim, regularizando as leis divinas, né? Porque se a gente for pensar, se a gente teve ou não algum processo anterior do tipo, no meu plano reencarnatório já constava isso, aí a gente está falando de leis divinas, né? Então, o quanto que a gente tem que ficar atento a tudo isso. Então, não é simplesmente ir lá no cartório, a partir de hoje eu passo a ter o sobrenome X, Y, Z e tá tudo certo. Não, tem que pensar sempre de uma forma maior, né? E pensando que muitas vezes existe todo um cuidado, é lógico, no sentido de
se evitar que se caminhe muitas vezes para um processo de separação, para um processo de divórcio, né? Mas aí a gente também tem que entender o quanto que, muitas vezes, quando se chega no processo de divórcio, por exemplo, é uma situação que já vinha, né? A relação ela já vinha num desgaste, ela já vinha muitas vezes num processo até de desrespeito, num processo às vezes até de violência, em alguns casos mais extremos, né? Então muitas vezes assim, também entender que na verdade o divórcio ele entra muitas vezes para legalizar alguma coisa que do aspecto da convivência diária, né, já existia, ou seja, a separação ela já estava acontecendo há mais tempo. E olhando o momento de vida que a gente está vivendo, olhando essas questões, principalmente desse momento do confinamento, né, social, digamos assim, o quanto que isso está intensificando muitas vezes os nossos sentimentos, as nossas atitudes, né? Ou seja, o quanto que a pandemia ela pode sim afetar as relações, né? Isso de um modo geral. Nos casamentos, então assim, a China, né, que foi o primeiro lugar, que foi o epicentro, então logo depois de uns 2 meses eles já falavam quanto que tinha aumentado o número de divórcios na China. Isso é uma coisa que está sendo acompanhada no mundo de um modo geral. Porque, de fato, assim, você passar a conviver com a pessoa 24 horas e o espaço, né, da casa, ele passa a ser o espaço de local de trabalho, esse local de lazer, ele passa a ser o espaço para tudo, né? Então, quanto que muitas vezes fica tudo muito mais intensificado, então a ansiedade, a tendência a aumentar, a tensão, a irritação, né? Então assim, a gente também tem que ficar mais atento nesse sentido, tanto a gente como o outro. Então, ou seja, é um momento da gente fazer muito aquele conhece-te a ti mesmo, né? Então assim, como que eu também reajo frente a um momento de pressão, como eu reajo frente a um momento de tensão. Eu fico mais irritadiça em relação ao outro, eu ouço menos, eu dou menos atenção, como é que eu lido com isso, né? Então, a gente está vivendo um momento também muito diferente e que a gente não pode ter dúvida o quanto que isso pode interferir sim nas relações, nos relacionamentos conjugais. Para isso, a gente tem que ficar atento. Então, assim, se eu percebo que eu tô num nível de ansiedade que me paralisa, ou então que eu respondo de forma mais agressiva em relação ao outro, né? Por mais difícil que seja, eu preciso começar a fazer um movimento para que isso possa mudar. Ou seja, o mundo mudou, né? De uma hora para outra. E aí o quanto que a gente está tendo que se adaptar sem ter um preparo, digamos assim, né? Então é como se a gente tivesse que trocar o pneu do carro com o carro andando. Não tem tempo para parar, não tem tempo para pensar, né? Então não tem como essa mudança não refletir nas nossas relações, né? A gente não teve aquele momento de falar assim, opa, pera lá, tá chegando uma pandemia, eu vou ter que ficar muitas vezes 24 horas dentro de casa, e aí como é que a gente vai se reorganizar? Não, de um dia para o outro tudo mudou, né? E eu muitas vezes não estava preparado para isso, como a grande maioria não estava para isso. Isso é um processo que todos nós estamos sendo acometidos, uns mais, outros menos, uns enfim, consegue lidar de uma forma mais tranquila, outro nem tanto. Então, é isso que eu gostaria de chamar a atenção nesse momento em relação aos companheiros, maridos, enfim, o que quer que seja, e esposas, né? Eu tenho que ficar mais atento. Então, assim, muitas vezes o que eu entendo que eu tenho uma dificuldade, quem está do meu lado pode ter uma dificuldade muito maior, né? Ou seja, eu estou num momento que eu preciso ter um pouco mais de cuidado comigo, né? De me perceber, como que eu estou reagindo, como que eu faço, e cuidado com o outro, né? Mas para cuidar do outro eu tenho que me cuidar. Para entender o que o outro, como que está sendo para o outro esse momento de repente
ter que estar convivendo com mudanças, né? Ter que estar lidando com a questão tecnológica, ter que estar lidando 24 horas dentro de casa, tendo que trabalhar, cuidar dos filhos, limpar a casa, nananana. E o tempo que eu tenho pra mim? Eu não tenho mais tempo. Eu tenho tempo para pensar, eu não tenho tempo para pensar, né? Eu tenho um tempo para falar, ufa, né? Tô cansado, tô cansada, eu preciso parar. Ou seja, nesse sentido que eu preciso ser mais, ser menos rígido comigo e consequentemente menos rígido com o outro também, né? Porque muitas vezes os conflitos que podem estar acontecendo nesse momento pode estar passando muito mais por isso. E não porque o outro está cansado, não quer mais saber de mim, não gosta mais de mim, né? Mas na verdade o outro está cansado com tudo isso que está acontecendo. E está cansado inclusive com ele também, porque ele já não sabe mais como é que ele administra, né? Então para quem, por exemplo, está trabalhando dentro de casa, como é que eu divido o meu tempo? Como é que eu falo, olha, agora eu tô no meu horário de almoço, né? Não dá para eu ficar respondendo uma mensagem para você, né? Porque o chefe tá lá na outra ponta cobrando muitas vezes alguma coisa. E aonde que muitas vezes vai estourar isso? Dentro da relação, quer seja com companheiro, companheira, esposa, ou até com os filhos também, muitas vezes pode acontecer, né? Então, o que a gente precisa perceber e considerar, assim, o quanto a gente vai ter que começar a estabelecer fronteiras, né? Mudar um pouco a nossa forma de agir, né? Se proteger um pouco mais, vamos dizer assim. E a hora que eu me protejo um pouco mais, eu acabo protegendo também o outro que está ao meu lado e acabo também protegendo as relações, né? Porque se a gente for parar para pensar, o quanto que já tem do externo invadindo a nossa privacidade, o quanto que já tem do externo invadindo as nossas relações. Então, se dentro de casa a gente não se autoproteger, se a gente não cuidar do outro, se a gente não tiver o autocuidado, e aí através do autocuidado eu vou ter condições de cuidar do outro, o quanto que vai ficar muito difícil. Então, assim, já basta o que está vindo de lá de fora e nos atingindo. Então, se dentro de casa a gente não se proteger, a situação vai ficar cada vez mais complicada. Enfim, todo esse momento que a gente está vivendo, a gente precisa ficar muito atento, né? Aos nossos pensamentos, ficar de fato muito atento à nossa mente, às questões, né, do aspecto espiritual mesmo, nesse sentido, né, de uma proteção, para que a gente não comece a ter que o externo já está influenciando tanto a nossa vida, né, que é a pandemia, tudo que está entrando nas nossas casas. Então, assim, a gente precisa ter um autocuidado maior e melhor, para que assim a gente também possa cuidar de quem está ao nosso lado, né? Para que a gente possa proteger as nossas relações, para que a gente não transfira para as nossas relações os medos que a gente está sentindo, a tensão que a gente tem sentido, né? E pensar que quem está do nosso lado também está vivendo a mesma coisa e que muitas vezes está com uma dificuldade maior do que a gente de lidar com tudo isso, né? Então, o quanto que a gente precisa de uma autoproteção, de um autocuidado para cuidar do outro, né? E de uma certa forma proteger o ambiente que nós estamos. De que forma é isso? Cuidados com os pensamentos, né? Elevação vibratória, preces, né? Tudo que ajude o nosso ambiente, ajude a nossa relação, né? Ou seja, eu cuido de mim, eu cuido do outro e vice-versa, né? Se a gente for parar para pensar o que a gente falou lá no início, da ideia do processo da importância do casamento, não é um processo de evolução, né? Se é um processo de evolução, passa por aí, é um cuidando do outro, né? E juntos podendo passar por obstáculos, passar por dificuldades, passar por pandemias e evoluir, né? É o tempo inteiro a gente pensar no casamento nesse processo de evolução mesmo, né? De enriquecimento, tanto do aspecto emocional, afetivo e espiritual, né? Então é isso que eu gostaria de deixar assim, pensando principalmente nesse momento que nós estamos, né? De uma autorreflexão, então assim, como eu sou, quem eu sou, para que isso também me ajude a não me melindrar muitas vezes com atitudes
do meu marido, da minha esposa, que pode estar muito relacionada a esse momento que a gente está vivendo, tá certo? E aí, para finalizar, é importante a gente pensar, né, que a felicidade, ela não depende da satisfação de nossos desejos na vida, mas assim, pra gente entender que passa muito mais pelo empenho que a gente tem que ter, né? Considerando a máxima de Jesus, né, que é fazer ao semelhante o bem que nós desejamos que eles nos façam, né? Então, a gente partindo desse princípio, as nossas relações, sejam elas conjugais, sejam elas com outros familiares, a tendência é que elas fiquem mais tranquilas, mais leves e mais prazerosas, né? Obrigada, que Jesus os abençoe, os proteja e continue se cuidando, tá? Fiquem com Deus. Obrigada.